E aí, gente, tudo bem? E aí, sétimo ano, beleza? Olha só, a aula hoje vai ser sobre reformas religiosas. Primeiro momento, vou falar sobre Martinho Lutero, depois João Calvino e por último vou falar para vocês também sobre a Contra-Reforma, tá bom? Gente, olha só, reformas religiosas, 1483, 1546, tá, gente? Martinho Lutero, quem foi esse cara? Martinho Lutero nasceu numa cidade da Alemanha pequena chamada de Ensling, tá? Martinho Lutero, de uma família de classe média, estudou direito, porque o seu pai queria que ele estudasse direito. E ele ingressou na faculdade de direito justamente para poder agradar o seu pai. Mas Martinho Lutero sempre teve uma inclinação aos princípios religiosos. Até que um dia, Martinho Lutero, vindo da sua faculdade, havia uma grande tempestade nesse período, e ele caiu e se machucou com uma faquinha que ele guardava aqui na cintura. E aí ele cortou a sua virilha. Naquele momento ele fez uma oração a Deus e falou que se ele se salvasse naquele momento, ele iria se converter aos princípios religiosos e ingressar no corpo do clero. E assim foi feito, tá, gente? Lutero estudou teologia, se formou em teologia, se tornou um monge e começou a difundir as ideias do catolicismo durante o seu tempo, espaço e vivência, tá bom? Dentro da Alemanha. Gente, em 1510, o Lutero ele parte em uma missão para a Itália, em Roma. E ao chegar em Roma, o que ele se depara? Com uma igreja católica corrupta, com vendas de indulgências, tá bom? E vendas de objetos sagrados. Eu chamo venda de indulgências de compra da salvação. O que seria a compra da salvação? Você trabalharia, compraria uma espécie de testamento, e nesse testamento veria escrito que você seria salvo, você teria um pedaço do paraíso após sua morte. E nesse período a mentalidade das pessoas era justamente essa, não é, gente? Desprovido de conhecimento, eles acreditavam nas ideias que eram implementadas pela Igreja Católica. Por isso que eu falei para vocês que a Igreja Católica é corrupta, porque Lutero enxerga dessa forma. E a outra era a compra das simonias, que seriam compras de objetos que eles acreditavam ser sagrados. Um exemplo de simonia é a compra de um pedaço da cruz de Jesus. Um pedaço da cruz de Jesus, se você comprasse, você ficaria mais próximo, não é? do divino. Então isso era uma loucura, gente, total que acontecia. A Igreja Católica precisava arrecadar recursos para a construção de uma basílica, que eu chamo de Basílica de São Pedro, a construção de uma igreja. Então eles começaram a vender indulgências, simonias, com o objetivo da construção desse templo sagrado. Isso gerou muito descontentamento, gente, do Lutero. Começou a observar isso, começou a questionar isso aonde? Nas suas aulas, onde ele ministrava, na universidade. Isso gerou tanto descontentamento por parte do Lutero, que ele não conseguia conter as suas ideias e começou a disseminar o que ele acreditava dentro das suas oratórias, nas suas aulas. Beleza, gente? Isso gerou descontentamento de nobre, de membros da igreja católica, do alto e do baixo clero, né, de amigos próximos de Lutero, mas também gerou no coração de algumas pessoas um sentimento muito bacana aí, de sentimento de mudança, não é, gente? Beleza? Então, olha só, gente, o Lutero ele acreditava na salvação através da fé. O que seria isso? Somente a fé poderia salvar o homem do purgatório, do inferno. E as obras? Também. Mas Lutero acreditava que somente a fé poderia salvar as pessoas. Beleza? Ou seja, se você crer, se você acreditar, você vai estar salvo. Tá bom? Purgatório do inferno. E outra coisa muito importante, meus amores. O Lutero ele não queria o rompimento com a Igreja Católica. Ou seja, o que seria isso? Não queria deixar de ser católico, não queria sair da Igreja Católica. Mas o Lutero queria tentar reformar. Deu o termo, reforma protestante. Reformar a Igreja Católica. Conseguiu? Não conseguiu reformar a Igreja Católica, tá, gente? Mas ele tentou e ganhou seguidores, tá bom? Até hoje, você percebe que as igrejas evangélicas, as igrejas protestantes, vêm de um ato de protestar contra a Igreja Católica. E o percussor desse movimento foi quem? Martinho Lutero, beleza? Gente, o Lutero começou a escrever, mergulhar ali nos versículos bíblicos, principalmente do apóstolo Paulo, que falava que somente a fé vai poder salvar o homem, né?
esse inferno do purgatório, que ele publica, escreve primeiramente suas 95 teses, e depois o que ele vai fazer? Ele vai pregar isso, tá, gente? Aonde? Na parede da igreja. Muitas pessoas naquele momento gera um alvoroço ali em volta da igreja, e o Lutero ele começa, né, a questionar a igreja católica. E as 95 teses, gente, vai gerar uma insatisfação da igreja católica que você não tem dimensão. Lutero ele é intimado a participar de uma reunião lá onde ele é excomungado, tá bom? No ano de 1521. Após essa excomunhão aqui do Martinho Lutero, ou seja, ele ser expulso, tá bom? Ele vai para a casa de um amigo dele, protetor, chamado de Príncipe Frederico. Gente, lá o Lutero, ele vai traduzir, tá, gente? Ele vai traduzir a Bíblia, tá bom? Do latim para o alemão, tá bom? E após a tradução da Bíblia do latim para o alemão, deixa aí um legado, uma margem anteriormente nunca traduzida essa Bíblia para outro idioma, para que outros seguidores pudessem também mergulhar no universo das escrituras bíblicas e dos questionamentos na 95 teses de Lutero, e difundir ainda mais por outras partes da Europa esse sentimento religioso de protestar contra as práticas que ele acreditava ser corruptas por parte da Igreja Católica. E aí que entra em cena agora o nosso segundo reformador, João Calvino, beleza? Gente, vamos lá, rapidamente falando para vocês um pouquinho sobre as doutrinas luteranas. Entendemos um pouco aí sobre a origem do Lutero e aquilo que ele acreditava. Mais específico agora, doutrinas luteranas. Quem que apoiava Martinho Lutero a esse movimento de apoio, né, de proliferação, de difusão de ideias? Duas classes sociais de extrema importância, tá, gente? Os nobres e a alta burguesia, tá bom? Esses caras não se encaixavam muito nesse perfil religioso aí, alguns da Igreja Católica, até porque muitos pagavam, dizimavam, pagavam tributos à Igreja Católica. Eles acreditavam que através das doutrinas luteranas eles estariam mais ali amparados economicamente, socialmente e também religiosamente, não é? Então eles acreditavam e apoiavam Martinho Lutero na difusão de suas ideias. Confissão de Augsburgo, de 1530. Vamos lá, gente. O direito livre às escrituras. Então Lutero lutava para que as pessoas tivessem o direito livre às escrituras. Só lembrando a vocês que nesse período, nem todo mundo tinha direito às escrituras sagradas, a ler. Até porque, gente, a igreja, ela, como eu falei para vocês, antes de ser traduzida para o alemão, a Bíblia só era escrita em latim. Então quase ninguém sabia ler em latim. Somente o corpo do clero, né? Somente o clero, somente a Igreja Católica. E o Martinho Lutero lutou para que isso acontecesse, portanto que ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão, quando estava refugiado lá no castelo do Príncipe Frederico, ok? E escrituras como o único caminho para a fé cristã. Vai, gente? E o último aqui, resumidamente para vocês, a fé como o único caminho para a salvação eterna, beleza? Escrituras como o único caminho para a fé cristã e a fé como o único caminho para a salvação eterna, beleza? É isso que Lutero acreditava. Um abraço para vocês e agora vamos com o calvinismo. Gente, dando continuidade que eu falei para vocês sobre reformas religiosas, agora eu vou falar para vocês sobre o calvinismo, tá, gente? João Calvino, esse francês aí que foi responsável por proliferar, tirar ali da França as ideias de reformas, né, as ideias reformadoras, e levando para outros lugares da Europa também, beleza? Temos dois grandes percussores, tá, gente? Anteriormente a Lutero, a gente vai ter aqui o suíço, né, Zwinglio, no ano de 1484, um dos percussores desse movimento aí dentro da Suíça, tá, gente? Mas aonde esse movimento ganhou bastante força mesmo, no primeiro momento,
foi dentro da Alemanha com a reforma do Martinho Lutero. Beleza, gente? Calvinismo vai ter o João Calvino como principal responsável por difundir as ideias do protestantismo, tá, galera? Coloquei para vocês aqui, ó, que o calvinismo ele é um movimento religioso protestante radical. Gente, o calvinismo vai muito mais além do que as ideias reformistas do Lutero. Esse cara visa a ideia calvinista, ela é muito mais radical, porque ela busca não somente mudanças religiosas, mas também mudanças nas estruturas sociais, beleza? Aqui, gente, no ano de 1536, o João Calvino, aqui o JC, beleza? Espalhou esse movimento para a Suíça, né? Onde esse cara aqui no ano de 1484 já dava pontapé de início às ideias de questionamentos práticas estabelecidas pela Igreja Católica, tá bom, gente? Então o João Calvino, as ideias é muito mais radical, é muito mais além do que somente reformas no campo religioso, mas também esse cara visa reformas dentro do campo social, beleza? Agora eu vou colocar para vocês aqui, ó, algumas diferenças dentro desse resumo das ideias do Lutero e das ideias do João Calvino. E dentro das ideias do João Calvino você vai perceber por que eu estou falando que é mais radical aqui, ou por que eu estou falando que é mais abrangente, não é? Que busca causas sociais. Observem só, vou só apagar o quadro aqui, copiar as observações e já volto. E aí, gente, tudo bem com vocês? Vamos lá agora falar um pouco da diferenciação entre a doutrina calvinista e a doutrina luterana, tá, gente? Vamos primeiramente falar sobre a doutrina luterana, ok? De Martinho Lutero. Doutrina luterana, gente, vamos lá. Alguns pontos a serem abordados aí depois da excomunhão do Martinho Lutero, após ele ser expulso da Igreja Católica e se refugiar no Castelo do Príncipe, né? Frederico, né? Entre os principais pontos aí da doutrina, firmados na Convenção de Augsburgo, no ano de 1530, destacam-se o direito dos fiéis ao livre exame das Escrituras Sagradas, no caso que seria a Bíblia, as Escrituras Sagradas como único caminho para a fé cristã e a fé como único caminho para a salvação eterna, tá, gente? E além disso, o luteranismo ele não aceitava o culto aos santos, promovido pelos católicos, beleza? Adoração também de imagens religiosas e a autoridade do Papa, né? Como principal líder religioso do momento. Em vez dos 7 sacramentos católicos, o Lutero só reconhecia a validade bíblica de 2 deles, que é o batismo e a Eucaristia. Ok? E agora já falando para vocês um pouco sobre a doutrina calvinista, que eu chamo também de doutrina da predestinação divina. O João Calvino ele falava assim, que o ser humano em si já nasce predestinado à sua salvação. E o que seria isso? Deus já tinha escolhido os seus eleitos, tá bom? Deus já tinha salvo os seus próprios filhos, né? Livre ali das condenações, das maldições eternas, beleza? A parte dessa doutrina do trabalho é de bastante importância, tá, gente? Por quê? Porque quando você fala no trabalho, você abrange logo as causas econômicas. E o João Calvino, ele tinha muito cuidado nesse sentido de difundir as suas ideias na relação do trabalho. Vou te dar um exemplo disso, ó. O João Calvino, gente, ele utilizava algumas condutas e práticas que ele censurava, na verdade. Vou te dar alguns exemplos. O jogo, ele condenava. O culto às imagens e santos, ele também condenava. A dança e o uso de roupas luxuosas e joias, ele também condenava. E quem descumprisse as normas ou se rebelasse contra a doutrina, era duramente punido, tá, gente? Chegando a ser condenado até a própria morte, para você ver como era uma
doutrina realmente muito radical, como eu falei para vocês, que abrangia não somente causas religiosas, mas também causas políticas e econômicas, ok? E o que seria aí, professor, essa doutrina, né, da predestinação? Como eu falei para vocês, Deus já escolheu os seus para a salvação, enquanto outros já seriam condenados à maldição eterna, que seria aí as chamas do fogo eterno, que no caso é o inferno, né, gente? Tá bom? E a partir dessa doutrina, o trabalho intenso e constante é recompensado pela prosperidade econômica. Foi interpretado aí pelos seguidores do Calvino dessa forma, que a predestinação para a salvação, no caso, Deus já tinha escolhido os seus. E como o calvinismo pregava o estímulo ao trabalho, como eu falei para vocês, a condenação ao desperdício da legitimidade do lucro, as ideias calvinistas acabaram em dar o encontro dos interesses da classe que mais se destacava nesse momento, que estava em ascensão, que é a classe da burguesia, tá, gente? E segundo essas ideias, os indivíduos não seriam salvos por aquilo que eles fizessem, mas pela vontade divina. Ou seja, independente de ser rico ou ser pobre, eles já seriam salvos. Porque eles já poderiam ter sido escolhidos por Deus. Beleza, gente? Gente, é isso, tá? A diferenciação aí entre o luteranismo e o calvinismo. Espero que vocês tenham entendido. Então, gente, a aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Foi muito bom conversar com vocês. Mas o que eu queria mesmo era poder estar aí dando essa aula presencialmente com vocês, tá, gente? Estou morrendo de saudade. Espero que logo logo esse mal passe e que logo logo nós possamos estar aí, ó, juntos, reunidos na nossa amada escola, tá bom? Jardim de Cristo. Um beijo no coração de cada um de vocês e tenham um excelente fim de semana. Outra coisa, gente, se cuidem. Se possível, gente, por favor, fique em casa. Um beijo e um abraço. Tchau.